Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre mídia em elevadores e automação. Nossos convidados, Rodrigo Monteiro, gerente comercial da Hello, e Vitor Dourado, diretor da Quatri Automação. Muito obrigado pela presença. Rodrigo, o que é Hello? Quantos anos ela está no mercado? E quais locais que vocês atuam? Bom, a Hello é um veículo de comunicação. Está no mercado, é uma empresa nova, no mercado há pouco mais de 5 anos, porém com profissionais com grande experiência nessa área. E a Hello ela é focada 100% em condomínios residenciais, em telas de elevadores residenciais. E há quantos anos está no mercado? 5. E que praças vocês atuam? Santos, São Vicente, Praia Grande, Baixada, São Paulo? A Hello está espalhada pelo Brasil todo, hoje a gente está em 20 grandes cidades, né? Eu sou responsável pela área comercial de Santos, então a Hello tem um modelo de franquia, onde ela conseguiu expandir bastante aí nesses poucos 5 anos. Né? Muito bom. Quem já teve a oportunidade de ver, a Hello, inclusive, está coincidentemente no prédio que eu moro, né, no Vila Rica 44, e todo dia eu tenho a oportunidade de ver as notícias do dia, as notícias do condomínio, né? Vitor, há quantos anos existe a Quatri e quais são os serviços que a empresa oferece? A Quatri está completando agora 10 anos de atividade em Santos. O nosso forte é a automação residencial, né? Mas hoje a procura para a parte de som, né, de som, de home theater, de som ambiente, é um grande produto que a gente vende. Mas a Quatri é especializada em automação residencial. Você acha que essa pandemia fez com que as pessoas procurassem um pouco mais assim, um som, de um conforto, jogo de luzes? É uma coisa que as pessoas não se preocupavam. Hoje as pessoas assistem mais cinema em casa, né, as TVs, os filmes, as séries. Isso teve uma grande procura, fez com que tivesse uma grande procura, principalmente no home theater? Não, eu acho que para a gente a pandemia, eu sei que é complicada, né, a gente sofre de ficar em casa, mas para a nossa área de automação foi uma crescente, a empresa cresceu aí quase 200%. Na pandemia, a procura foi muito grande, porque as pessoas não tinham como sair de casa, viajar, então começaram a investir nas residências. E para você ter entretenimento, você ter segurança, você prender as pessoas em casa, você precisa ter som, precisa ter uma boa qualidade para você ver um filme, ter entretenimento. Então a automação ajudou muito nesses itens, fez com que a procura aumentasse bastante no mercado. As pessoas começaram a ter mais preocupação, né, Rodrigo? Também você sente que as pessoas hoje ficam mais em casa, elas utilizam as áreas, por exemplo, as academias do prédio, quando liberadas as piscinas, então elas circulam e ficam mais tempo também dentro do prédio. Então, eu acho que a Hello passou a ser mais vista pelos condôminos nesse momento de pandemia. Isso procede? Vocês têm algum dado que mede isso? Com certeza, a empresa também cresceu 40% no ano de 2020, um ano que muitas empresas fecharam, muitas empresas passaram por dificuldades, né? A gente sempre foi um ambiente relevante por estar dentro de casa, estar próximo das famílias, né? Mas nesse momento de isolamento, com as campanhas Fique em Casa, então em casa é onde nós estamos. O que aconteceu é que a média de viagens no elevador, ela cresceu muito. Então, antigamente tinha uma média de 3 a 4 viagens por dia de elevador, né?
a gente saía para trabalhar, voltava, quem almoça em casa, depois voltava para o trabalho de novo. E estando em casa, esse número ele aumentou, porque você pede comida por delivery, o entregador não pode subir, você tem que descer. Aí você desce com o seu cachorrinho para ele fazer as necessidades dele, volta, então o número aumentou. Com isso, a nossa visibilidade aumentou mais ainda. A pandemia, é que eu falo, Deus me livre, mas enquanto alguns choram em relação a serviço, outros vendem lenço. Esse jargão aí é falado, mas é uma verdade. Tem muitas empresas quebrando, né? E eu sei das dificuldades dessas empresas, mas tem outras se sobressaindo nesse mercado. E a vida é assim, né? É isso aí. Temos que lembrar que a gente está numa pandemia que é muito grave, que vai durar um certo período e todo mundo tem que se adaptar a isso. Rodrigo, quais são os principais diferenciais da Hello com relação às concorrências e como são definidos os edifícios que vocês atuam? Legal, uma boa pergunta. A Hello ela tem alguns diferenciais, por exemplo, a nossa entrega ela acaba sendo maior para o anunciante do que qualquer outra empresa de mídia, então o cliente ele consegue ter muito mais visualizações conosco. O nosso conteúdo, a Hello, desde o dia 1º de março, tem um novo posicionamento no mercado. Então, hoje a gente se auto-intitula como uma rede social de condomínio. Então, antes a gente puxava conteúdo noticioso de grandes portais. Hoje a gente não traz mais esse conteúdo, a gente produz o próprio conteúdo. Com isso, a gente blinda o conteúdo do nosso anunciante. Por exemplo, uma construtora faz uma campanha de um novo empreendimento que ela está fazendo e depois vem uma notícia do UOL, por exemplo, falando que o mercado imobiliário caiu 20%. Então, não condiz muito. Hoje, o nosso conteúdo blinda esse anunciante para que ele não tenha esse tipo de problema. A gente tem o nosso aplicativo também, então todo o conteúdo que está na tela do condomínio também está no aplicativo, que é grátis para o morador do condomínio, então ele consegue, mesmo quando não está no elevador, ter acesso ao conteúdo que o síndico ou a administradora está colocando para ele, como também dos anunciantes. Acontece muito dele ver lá a campanha de uma pizzaria, e aí ele fala, hoje eu vou comer uma pizza porque fiquei com vontade, e depois ele acaba não gravando qual era a pizzaria, ele volta no aplicativo. E tem interação esse aplicativo? Você pode interagir com mensagens, não? É o segundo passo, nós estamos partindo para isso. Justamente por essa rede social de condomínios, a gente está trazendo o morador para dentro da conversa, como é uma rede social, né? Aí quais são os pré-requisitos, por exemplo, eu tenho um prédio, qual tipo de condomínio é interessante para a Hello instalar suas telas nos elevadores, por exemplo? A Hello hoje está posicionada em condomínios de alto padrão e existem alguns critérios, sim, para instalação, né? Apartamentos a partir de 48 unidades, a gente tem uma visita técnica onde é avaliado toda a viabilidade de instalação, tudo. Partindo desses princípios, a gente já conclui a instalação. Muito bom. Bom, vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Nossos convidados, Rodrigo Monteiro, gerente comercial da Hello, e Vitor Dourado, diretor da Quatri Automação. Nosso assunto de hoje é mídia em elevadores e automação. Vitor, quais são os itens mais requisitados para vocês na implementação de automação dos projetos residenciais e comerciais? Hoje, com a pandemia, na parte corporativa, essa parte de videoconferência está sendo muito procurada. Então, os escritórios, até os médicos, clínicas médicas estão fazendo muita consulta online. Então, eles estão preparando sua sala de reuniões, estão preparando suas salas de atendimento para um sistema de videoconferência de alta qualidade, um sistema de sonorização para atender melhor os clientes e os pacientes. No âmbito residencial, a parte de Wi-Fi é a mais procurada. Né, hoje é a campeã de procura, seguida pela parte de home theater para filmes, né, séries, e a parte de automação residencial também está sendo bem procurada. Acho que esses 3 itens são os que na pandemia assim, estão sendo mais procurados. Que tipo de automação você faz no apartamento? Por exemplo, cortina, liga ar-condicionado antes, depois, liga TV, som, home theater, luz. Então hoje automatizar a casa é cada vez mais completo, né? Então assim, hoje você pode, tanto eletrodoméstico, uma pipoqueira, uma torradeira, uma banheira, um ofurô, iluminação,
áudio e vídeo, persiana, ar-condicionado. Então, hoje, o leque de opções para você automatizar estão grandes. E você pode, tanto, que nem você comentou, acessar remotamente ou localmente. Então, você consegue saber, naquele momento, como está a sua casa. Então, você consegue saber se tem um ar-condicionado ligado ou ligar para você chegar, preparar um banho para quando você estiver chegando, a sauna já está preparada, descer, subir a persiana, e você consegue dar vida à casa, né? Não só você acionando, mas você criar rotinas para que a casa automaticamente entenda a rotina de cada morador e já coloque aquelas funções pré-setadas pelo dia a dia do usuário. Tá, quando a gente pensa na melhor idade, né, as pessoas mais antigas, né, mais idosas, eles entendem uma automação como um bicho de 7 cabeças, tal. É difícil para uma pessoa totalmente leiga ter acesso a esse controle, saber controlar tudo? É simples ou é realmente muito complicado? Pelo contrário, a gente tem esse tabu que a pessoa que adquire a automação tem que ser uma pessoa tecnológica. Mas, na verdade, a automação ela foi feita para a pessoa que não é tecnológica também, para facilitar. Pelo contrário, eu tenho vários clientes nessa faixa de idade, de 60 a 70 anos, e sem automação ele não usaria o sistema dele de home theater, iluminação. Às vezes tem uma casa que é grande, ele não consegue apagar a luz, ver qual está ligado. Então, pelo contrário, a automação ela veio para facilitar o que era difícil de usar. Então, quem tem a experiência de colocar percebe que é muito mais fácil do que uma casa que não é automatizada. Eu tenho na minha casa, por exemplo, e tudo é muito simples. Você pega, por exemplo, um iPad ou um iPhone, ou o próprio controle, você consegue iluminação, cenário, aumenta a luz, diminui a luz, som, aumenta, diminui. Eu quero PTV, eu quero, por exemplo, usar o home para um cinema. Sim. Eu consigo mexer, é muito didático, é importante a gente... Quando a gente pensa em automação, primeiro que a gente pensa um negócio absurdamente caro, né? Que não é tão caro assim, não é barato, e muito simples, porque está tudo escrito na tela, né? Que você vai mexer, né? É intuitivo. A automação ela é bem intuitiva e ela é personalizável. Então, cada usuário tem a sua personalização. Então, você consegue fazer um template, um layout que seja fácil para aquele usuário. Tá? Então, é bem fácil de usar, com certeza. Muito bom. Rodrigo, você já falou dos pré-requisitos, né? Um prédio tem que ter 48 unidades. Depois, se quiser falar mais alguma coisa desse assunto, e como que faz para um síndico solicitar o sistema Hello no seu prédio? Isso tem algum custo para o condomínio? Você fala mais um pouquinho dos pré-requisitos? Por exemplo, não vale a pena colocar uma tela Hello no prédio, por exemplo, de 30 apartamentos, 5 andares ou 6 andares. Quanto mais alto, mais pessoas, né? Mais vantagem. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como o síndico faz para requisitar e se tem um custo para o condomínio. Para o condomínio, a Hello ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de comunicação. Ainda mais nos dias de hoje, é muito importante a comunicação da administração, do síndico para com os moradores. Acabar com aquela coisa do papelzinho que ficava preso no elevador ou no hall de entrada e às vezes sempre tinha algum morador que eu não fiquei sabendo, eu não fui informado disso, né? Então, com a comunicação na tela, de forma digital, dinâmica e também no aplicativo, essa desculpa de que eu não sabia, ela vai por água abaixo, né? Então, o condomínio ele não tem nenhum custo, ele entra em contato com a gente, eu posso deixar os contatos para solicitar. A gente faz essa visita, estando dentro desses parâmetros que eu coloquei e a visita tem um ok de aprovação, a gente segue com a instalação. É legal ressaltar que a nossa instalação ela é limpa, então é tudo por Wi-Fi. Então, se daqui a amanhã o condomínio não quiser mais ter a Hello, a gente devolve o condomínio, o elevador, da mesma forma que a gente encontrou. Então, não tem furo, não tem nada que danifique. O condomínio tem que ter um bom Wi-Fi, né? O Wi-Fi, a gente coloca o Wi-Fi no condomínio. E aí a gente entrega essa ferramenta. A contrapartida de tudo isso é a gente levar conteúdo publicitário para os moradores de segmentos que sejam relativos a famílias, né? Hoje essa é a nossa conversa. Eu estou muito contente com a Hello no meu prédio. Realmente eu moro no prédio que eu não construí, né? Eu morava no que a gente tinha construído e eu mudei
mais próximo aos meus pais, as minhas irmãs moram no mesmo prédio e tudo, uma questão de oportunidade. E é importante a tela, por exemplo, eu sei tudo que acontece nas assembleias, as convocações, o que é permitido fazer, ainda mais nessa época de pandemia, que cada dia é laranja, amarela, verde, lockdown. Então, no elevador diz, olha, a piscina está liberada, tantas famílias, a academia com hora marcada. Então, eu acho bem interessante os comunicados do síndico, as normas do prédio, eu acho bem legal, além de alguma coisa que você possa até também assistir e ficar sabendo de algum produto, eu acho bem legal. E é bem sutil, não é aquela coisa maçante de anúncio, não, é muito legal, vale a pena, quem não conhece, até procurar através do site para conhecer. É uma experiência que eu estou muito feliz com que eu estou tendo a oportunidade de presenciar no meu prédio. Vitor, com o passar dos anos, aumentaram as opções de itens de automação. O que temos de maior novidade nos últimos anos? Eu acho que a maior novidade na automação é o IoT, né? A inteligência artificial. Eu acho que, assim, isso está sendo embarcado nos equipamentos que são adquiridos hoje. Então, assim, cada vez mais a gente consegue fazer uma integração eficiente e com que aquela casa realmente vire uma casa inteligente, né? Porque a gente confunde muito a automação com você ter um controle unificado em algum item, ou numa tablet, ou numa Alexa. E, na verdade, a automação é fazer com que a casa realmente tenha uma vida independente, ela consiga entender o dia a dia dela e ela consiga, com aspectos, a temperatura chegou num nível que não é agradável, ela já ligar o condicionado, a luminosidade já tá com sol, ela já sobe a persiana, ou um ciclo circadiano agora que está usando muito, então assim, a temperatura de cor da casa corresponder com a temperatura de cor da área externa, então fazendo com que você tenha essa mesma temperatura de cor, essa mesma de luminosidade na sua casa, que seja na parte interna para ajudar, né, na questão do dia a dia biológico, né? Acho que essas são as novidades, essa maior integração e eficiência com as casas inteligentes. Bom, fala um pouquinho da minha amiga Alexa. Sei que nós estamos estourando no segundo bloco, porque eu chego na minha sala, Alexa, liga a home, Alexa, liga a condicionado. Aí chega no meu quarto, eu grito, Alexa, não tem Alexa no quarto. Então, quer dizer, explica como funciona a Alexa, né? E o que é Alexa e como funciona. Alexa é uma assistente virtual fabricada pela Amazon, a ideia é qualquer, ela é uma assistente virtual. Uma assistente tanto para os seus compromissos, para te passar notícia, então você vai configurando ela com as suas personalidades e foi um grande gatilho para a automação. Eu falo, a Alexa foi um chamariz para a automação, porque através dela a pessoa comprava e percebia que precisava de um algo a mais para complementar ela. Então, assim, com a Alexa você consegue chamar, ter a interatividade, ainda mais essa pandemia, que está todo mundo em casa, então você consegue ter uma interatividade, ela tem jogos, e você consegue, tudo que tiver automatizado, vincular ela. Então, você pode criar cenas, você pode chamar gatilhos, fazer com que um comando de voz já execute aquilo, sem ter que você tocar no telefone, ou um monte de gente encostando na tablet. Até nessa questão da pandemia, de não tocar nas coisas, ela foi essencial. Eu sinto uma falta da Alexa danada, porque ela faz tudo, acende luz, apaga a luz, liga o ar-condicionado, e liga a TV, agora eu quero ver BTV, agora eu quero ver NET, eu quero ver não sei o quê. Isso aí. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é mídia em elevadores e automação. Nossos convidados, Rodrigo Monteiro, gerente comercial da Hello, e Vitor Dourado, diretor da Quatri Automação. Rodrigo, como está a experiência da Hello em Santos? Quantos edifícios vocês têm na cidade, se é que dá para contar, né? E vocês têm, além de residencial, algum outro ponto comercial, por exemplo, já que não é o foco da Hello? A Hello, ela está com uma experiência de sucesso bem legal em Santos. Hoje a gente já está na marca de 100 condomínios. Só um pouquinho. Aqui são 2 usuários, entre aspas, da Hello, no meu prédio e no prédio do Vitor. Só para você ver como realmente está bem, né, crescendo muito em Santos, né, Hello? É verdade. Vamos lá. Então, hoje a gente já está na marca de 100 condomínios. A gente chegando na marca de 200 telas também, espalhadas por esses condomínios. Além dos condomínios, a Hello, é legal frisar também que a Hello é a única mídia presente no bairro da Vila Rica, em Santos.
E dentro do Vila Rica a gente tem ali o Tênis Clube de Santos, onde a gente também tem as telas da Hello. E agora, recentemente, a gente instalou no Clube ABB, na Ana Costa. Então, fora os residenciais, a gente tem esses 2 clubes, apesar de que agora o conceito da empresa é continuar seguindo no residencial. O Tênis Clube dá uma visibilidade bem grande, né? Um clube da elite, né? Então as pessoas são formadoras de opinião, então acredito que foi realmente uma conquista bem grande de vocês estarem no Tênis Clube, um pouco diferente do propósito da Hello, né? Como a gente tem esse conceito de falar com as famílias dentro das residências, e o clube é um clube familiar, então, na verdade, a gente entendeu que a gente continua a conversa. Quando vocês estão em casa com as suas famílias e vão para o clube, a comunicação, ela continua. E para o anunciante, o clube é um ponto importante, porque o anunciante pode fazer algumas ações diferentes do que ele faz no condomínio, onde tem essa conversa na tela. Então, dependendo do tipo de negócio, a gente consegue levar algumas ações para dentro do clube. E no clube também funciona os informativos do clube, por exemplo, agora nós estamos em pandemia, né? Mas, olha, vai ter tal festa, por exemplo, tropical e tal. Também aqueles avisos, olha, pessoal, não esqueça o exame médico da piscina, igualzinho. Exatamente, a ferramenta é a mesma, como se fosse do síndico falando para os moradores, mas é o clube falando para os associados. Acho sensacional. Vamos lá. Vitor, trabalhar, assistir TV, receber amigos, com isolamento social, alguns ambientes da casa ganharam mais e novas utilidades, né? Automação e iluminação criando cenário para cada momento é uma solução para essas múltiplas funções no mesmo cômodo? Assim, né, na pandemia, com certeza a área comum de convívio geral da casa foi áreas que foram mais investidas, né? Então você tem um espaço gourmet ali, tem uma área de piscina, tem uma sala de estar, são as áreas que são. E com as cenas, tanto de iluminação ou as cenas de automação, faz com que você crie vários cenários diferentes para aquele mesmo ambiente. Então, você pode, por exemplo, fazer uma cena jantar, uma cena festa, uma cena jogo de futebol e preparar aquele ambiente para aquele associado àquela questão que você quer. Isso faz com que você, mesmo estando no mesmo lugar, você tenha uma sensação diferente daquele ambiente. Então, assim, isso ajudou bastante e valorizou, né? A automação, sempre falo que isso, principalmente na parte de automação de iluminação que você citou, quando você não tem automação, você não consegue criar essa luz cênica, né? Essa iluminação cênica. Então, assim, na automação, você consegue sim fazer com que aquilo que você projetou num projeto luminotécnico vire uma cena cênica dentro da sua residência. Então, eu acho que isso é fundamental para quem faz um projeto luminotécnico hoje residencial. Muito bom. Rodrigo, quais os próximos passos, as próximas conquistas, as novidades que a Hello está planejando? Bom, a Hello é uma empresa jovem e não para de inovar. Então, com esse novo posicionamento de rede social de condomínio, trazendo o morador para dentro da conversa, a gente acabou criando novos formatos. Então, antes a gente tinha um formato que era você pegava a comunicação da sua empresa e colocava no nosso conteúdo ali. Hoje, a gente tem novos formatos, então a gente tem formatos onde o cliente, o nosso anunciante, ele pode participar da conversa. Eu tenho um outro formato onde ele pode criar a conversa com o conteúdo dele, claro que sempre respeitando o contexto casa, família, mas ele pode criar o conteúdo dele e trazer a comunicação dele em seguida. Então, que é o branded content, que isso é uma coisa que gera muito resultado para as empresas. A gente vai continuar com a expansão de condomínios, a gente está muito presente em Santos, a gente tem um condomínio na cidade de São Vicente e a gente quer continuar crescendo aqui pela nossa região também. Muito bom. Vitor, o Wi-Fi passou a ter uma importância grande, que a gente comentou. Como é que você replica esse Wi-Fi? É muito complicado? Os clientes que nos procuram, a gente faz um agendamento de uma visita técnica e a gente analisa caso a caso. Hoje existem replicadores, né, sem fio, né, e também replicadores cabeados. Dependendo da necessidade e da estrutura que tem no apartamento, a gente opta por uma estrutura ou não.
é sim possível fazer, independente da infraestrutura que tenha hoje. A gente só precisa fazer essa avaliação técnica para ver qual tipo de equipamento, né, e o que usar para aquele apartamento, e sem criar nenhum transtorno, sem nenhuma obra do jeito que o apartamento se encontra. A gente só faz esse levantamento e apresenta uma proposta eficiente para poder resolver essa questão do Wi-Fi. Muito bom. Rodrigo, como o empresário faz para contratar os anúncios com a Hello? E qual o contato da empresa aqui na Baixada Santista? A gente vai colocar na tela, mas eu queria que você falasse. Eu quero anunciar, como é que faz? Bom, eu sou responsável pela área comercial, então pode entrar em contato no telefone 99150 9898. O empresário pode contratar, muita gente às vezes pensa, né? Eu queria ter a campanha da minha empresa naquela tela, mas deve ser muito caro. Então, eu brinco que a Hello, ela cabe no bolso de todo mundo, do empresário pequeno. Eu tenho, por exemplo, o profissional autônomo, que às vezes não tem uma empresa e que anuncia o seu serviço, né? Como eu tenho grandes empresas de campanhas nacionais, né? Hoje a gente tem marcas importantes, com essa expansão da empresa pelo Brasil todo, grandes marcas entenderam a importância do nosso veículo e apostaram na gente, confiaram na gente. E aqui em Santos, as empresas podem fazer isso de forma regional também. Qualquer coisa procura no Google também, né? Muito fácil, né? Procura Hello no Google. Vitor, eu tenho 30 segundos para você explicar da experiência que vocês oferecem para os seus clientes no seu showroom. Eu já tive a oportunidade de sentar naquele sofá, de assistir tudo, ver o quadro que vocês fazem, quadro como é que fala? De automação. De automação, que espetacular. Então fala da experiência em 30 segundos. Então, esse quadro, nosso diferencial, a gente tem, né, se especializou em quadro de automação. A gente está bem localizado na Vila Rica, em Santos, na Azevedo Sodré 22. A gente tem uma casa de 300 metros quadrados, com tudo que pode ter numa casa, toda ambientada, desde banheira, persiana, ar-condicionado, som ambiente, som de jardim, som para área externa, que o cliente consegue vivenciar, porque a automação precisa ser vivenciada, é uma experiência, né? E lá ele consegue ter essa experiência do que é ter automação residencial lá no nosso showroom. Azevedo Sodré? 22. Muito bom. Chegamos ao final do nosso programa, quero muito agradecer aqui a presença do Rodrigo, do Vitor. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.